Sobre o pai como símbolo da lei. Na semana passada, nós enfocamos bastante o papel da mãe. Eu disse, que o recém-nascido é insuficiente. Por isso, ele necessita de alguém como amparo, como base para a sua existência material. Isso significa, parece exagero, mas o ser humano, ele necessariamente, para se tornar humano, ele precisa da humanidade de um outro. Ele precisa de alguém que o ame, que tenha afeto e dê suporte, antes biológico e depois psíquico, para o seu aparecimento, para a sua manifestação existencial. Isso significa, de forma mais direta, que o ser humano, como diria o antropólogo Malinowski, é um ser em carecimento, é um ser carente, estruturalmente carente. Por isso, ele dependerá 100% da mãe, dos amparos maternos, no começo da sua vida física e mental. Na relação mãe-filho, por isso, nós encontramos o primeiro amparo contra a nossa insuficiência orgânica e também psíquica. Logo depois, o pai vai lentamente substituindo a mãe como objeto simbólico de proteção. Isso quem primeiro disse foi o pai da psicanálise, Sigmund Freud. No livro O Mal-Estar na Civilização, ele diz que a mãe é a primeira proteção contra a ansiedade. Mas lentamente, um segundo objeto surge. Esse objeto, é o chamado objeto paterno, ou, em sentido mais técnico, a imago do pai, a imagem do pai. O pai, como agente social, como função, servirá para dar também proteção, amparo para o infante. Para que o pai seja introduzido, acontece uma coisa, um fenômeno, que nós costumamos chamar de crise do desmame. O que é essa crise do desmame? A criança lentamente vai acontecer um processo de desidentificação em relação ao objeto materno. A criança vai se desidentificar, vai se desprender um pouco da mãe e vai se vincular ao outro objeto, se identificará com o objeto paterno, com o pai. Então essa migração é feita a partir disso que foi chamado de crise do desmame, ou simplesmente desmame. O desmame, inicialmente, é a perda do seio. É quando a criança lentamente passa pelo processo de desmame mesmo literal. Mas não é só a perda do seio. É lentamente o processo de maturação, de desenvolvimento, que vai fazendo com que a criança se desenvolva. O corpo dela, organicamente, ela já não precisa tanto assim da mãe. Por isso, ela já não é 100% dependente. E à medida que ela vai se tornando mais independente, ela migra para um outro campo simbólico. Ou seja, ela se vinculará à imagem do pai. Aí acontece uma coisa que um psicanalista francês resolveu chamar, Jacques Lacan, resolveu chamar de a metáfora paterna. O que é a metáfora paterna? Em outros termos, a metáfora paterna é a internalização do pai como lei. É a internalização de um segundo objeto que constituirá mais uma base importante para a fixação de nossa identidade. Essa metáfora paterna, segundo Jacques Lacan, grosso modo, acontece a partir de 3 movimentos básicos. É lógico que Lacan aí está inspirado por Freud, Então, o primeiro movimento dessa metáfora paterna é o desejo incestuoso, que a criança tem pela mãe, e é esse desejo incestuoso que vai ativar um desejo de morte do pai. A criança verá o pai como uma espécie de concorrente.
Da mesma forma que a menina, né, de uma forma invertida, verá a mãe como uma concorrente. Mas no caso do Édipo clássico, o pai será o concorrente. Por isso, o desejo incestuoso pela mãe causará um desejo de morte do pai. É o primeiro movimento. O segundo movimento é a ambivalência, ou seja, além de sentir ódio, desprezo, né, pelo concorrente, a criança também, né, tem sentimentos bons, sentimentos amorosos em relação ao pai. Por isso, ao mesmo tempo que odeia, também ama. Ao mesmo tempo que quer distância do concorrente, vai querer também proximidade. Essa ambivalência vai gerar o sentimento de culpa. E a culpa vai lentamente dessexualizando a mãe. O segundo movimento, então, em sentido mais direto, é a dessexualização do objeto materno. O primeiro, então, né, o ódio pelo pai, a vontade da morte do pai. Logo depois, a dessexualização da mãe. A mãe deixa de ser um objeto sexual para o bebê e esse objeto é transformado em um objeto afetivo, meramente afetivo. Aí, o pai agirá como uma espécie de interditor, aquele que vai interditar o desejo incestuoso pela mãe. É o agente da proibição. À medida que a criança internalize de forma adequada a imagem do pai, ela não tocará mais a mãe de forma sexual, e sim de forma meramente afetiva. E num terceiro momento, o terceiro movimento, né, do que nós chamamos de metáfora paterna, é o pai morto, aquele pai que foi morto pela agressividade inicial, é revivido na criança pela identificação. Então o pai morto ressuscita dentro da criança como um ser possível de ser, na realidade, parte do seu próprio eu. Isso nós chamamos tecnicamente de identificação. A criança passa a se identificar com o pai. Então, notem, né? O primeiro movimento é um movimento de rejeição, ódio. O segundo movimento é um movimento de dessexualização, que abre campo para se aproximar do pai. Essa proximidade vai gerar aquilo que foi chamado de identificação primária. Essa identificação com o pai vai fazer com que a criança não o olhe mais como um concorrente, como um inimigo. Se isso ocorrer de uma forma boa, adequada, acontecerá aquilo que nós chamamos de superação do Édipo, superação do complexo de Édipo. Por quê? Porque a criança se vinculará ao pai e não terá mais ódio, não terá mais a ideia de que ele é, na realidade, um concorrente. Por isso, o pai, como símbolo da lei, promove uma espécie de vínculo, né, com uma regularidade externa pautada na normatização social. Se fôssemos explicar o que é a internalização da imagem do pai, nós podemos dizer que, se tudo ocorrer bem, a criança vai internalizar o pai e, à medida que internaliza o pai, terá um vínculo com a norma social. O pai, portanto, é a representação da lei, é a representação daquilo que nós chamamos de normatividade social. Da mesma forma que, para a psicanálise, a mãe representa a natureza, representa os primeiros impulsos corporais do bebê, tudo aquilo, né, que é mais afetivo, que é mais interno, o pai representa o externo, representa a razão, representa o limite. Percebam que, à medida que a criança internaliza a imagem do pai, ela criará uma noção de limite, uma crença na autoridade externa legítima, e com isso ela vai conseguir sublimar os instintos. Quando eu falo aqui, né, nesse segundo movimento que eu há pouco descrevi, eu disse que a mãe é dessexualizada.
O que significa ser dessexualizada? Significa que aquilo que antes, né, estava preso ao desejo incestuoso é sublimado. A criança vai transformar aquele instinto selvagem, primitivo, que o vinculava à mãe, em algo possível de ser vivido socialmente, culturalmente. Eu sei que é complexo, não é fácil, né, essa noção, mas quando Freud fala da sublimação, Freud está dizendo, né, que o Édipo, ou todo o processo do Édipo, é uma espécie de operação na qual o sujeito torna-se humano. Ele vai ser desnaturalizado. Ao dizer, né, que a mãe é dessexualizada, a criança abre mão das sensações meramente físicas, corporais, que sente em relação ao corpo da mãe e começa a se vincular ao corpo social, a um corpo muito maior, aos vínculos, né, com o outro, aos vínculos com a norma, com a moral. Isso Freud chamou de ideal do ego. O ideal do ego é organizado e, de uma certa forma, fixado no sujeito exatamente a partir do complexo de Édipo. O ideal do ego é a vontade, é o desejo, né? Não só de se realizar fisicamente, de ter prazer físico, mas agora de ter prazer social, de ter o reconhecimento dos pais, de ter o reconhecimento social, de ter vínculo, né, com o mundo externo. Esse ideal do ego, ele fica vinculado com o tempo ao ideal civilizatório. É importantíssimo, né, o Édipo ser bem resolvido, porque à medida que o Édipo é bem resolvido, a criança poderá propriamente se tornar um adulto, um ser social produtivo. O oposto, né, dessa produtividade é a neurose. Nas próximas semanas, nos próximos programas, eu vou me pautar exatamente nessa questão. Nós vamos discutir bastante, né, quais os distúrbios, quais as neuroses que podem surgir tanto, né, na inadequação materna como na inadequação paterna. Se a criança não cumprir bem esse Édipo, né, quais as consequências mais negativas, mais funestas? Tudo isso você aprenderá a partir da próxima semana. Vamos discutir bastante essa questão da neurose, da psicose, da perversão, como desdobramentos, né, de um Édipo não resolvido, de um Édipo latente. Agora, percebam, eu quero, né, frisar bastante nesse programa o papel do pai, a importância, né, do pai. Agora, é lógico, quando eu falo da importância do pai, e na semana passada frisei bastante o papel da mãe, o que eu estou querendo dizer é que a união familiar, a família, é a estrutura básica, né, da formação do caráter. Por que a nossa sociedade anda tão desequilibrada? Porque está acontecendo uma espécie de diluição familiar. É triste, né? Mas dentro da visão capitalista contemporânea, né, o mais importante é você se tornar um cliente do grande sistema. Não importa se sua vida familiar é boa, se você dá afeto aos seus filhos, o importante é que você fabrique mais um cliente para o sistema de coisas. E o que eu quero com esse programa é te mostrar o contrário. Seus filhos não precisam de muitas mercadorias. Seu filho precisa de afeto, precisa de amor. É algo bem diferente, né, daquilo que o sistema oferece. Por isso, você que está me ouvindo, você que é pai, você que é mãe, o que eu quero é despertar essa consciência em você. Fazer com que você se torne responsável ao ponto de perceber como é importante a sua relação afetiva com os seus filhos para fabricar um caráter equilibrado. O oposto disso, né, é o desequilíbrio que nós estamos vivenciando. Percebam, né?
A gente ouve cada coisa horrível, é até difícil de reproduzir. Pais que matam filhos. Essa semana passada, um pai jogou o filho num rio. Ou seja, uma coisa monstruosa, né? Mães que jogam crianças no lixo. Isso tudo, gente, é exatamente, né, uma criação também social. Por quê? Porque a família, a estrutura básica da sociedade, ela está se diluindo, ela está se desfazendo. Existem valores mercadológicos que parecem ser mais importantes do que os valores afetivos. Então o programa Encontro com a Vida deve frisar sempre a importância da relação afetiva. E quando nós falamos no Édipo, quando nós falamos dessa triangulação originária, nós estamos destacando aí o papel tanto da mãe como do pai. Em sentido psicanalítico, nem a mãe nem o pai são seres propriamente muito reais. Eles são funcionários de uma cultura. Por isso, existe a função materna e a função paterna. Mas dependendo da cultura, a funcionalidade se torna desfuncional. É o que nós vivenciamos. A sociedade moderna torna a função materna e a função paterna cada vez mais desfuncionais. Então eu quero que você, que me ouve aí do outro lado, repense bem como é que você se relaciona com os seus filhos. Eles não precisam de muitas coisas externas. Eu digo isso praticamente todos os dias aos meus pacientes, né? O que a criança quer, o que o ser humano pede é o afeto, é o reconhecimento, é o contato propriamente humano com o outro. Não um videogame, uma coisa cara. Essas coisas têm pouco valor. A criança brinca alguns dias, depois esquece aquilo como se aquilo não tivesse nenhum valor. Por quê? Porque o que a criança de fato, né, cobra e tem o direito de cobrar é essa presença afetiva dos pais. E ao discutir, né, tanto o papel da mãe como o papel do pai, o que eu estou querendo dizer é que essa presença afetiva pode reverter muito daquilo que percebemos na nossa sociedade. Podemos reverter a violência, a criminalidade, a delinquência. Muitos desses frutos podres poderiam ser evitados a partir de uma relação mais harmoniosa, mais afetiva com os nossos filhos. Basta usar como exemplo, né, uma pesquisa recente da Fundação Casa, que mostra que grande parte daquelas crianças que estão lá na Fundação Casa, antiga FEBEM, não tiveram contato com os seus pais biológicos, particularmente o pai, né? Então percebam, o pai como símbolo da lei, faltando, é fácil a criança se tornar um delinquente, é fácil ela se encaminhar para a criminalidade. Ou seja, né, percebam como isso pode ser revertido com uma coisa pequena, singela, o afeto, o amor. Em sentido até de senso comum, todo mundo sabe, né, como o amor é importante. Mas não esse amor de novela, esse amor, né, embalado que está sendo vendido por você. O amor real é o amor de troca. Se você colocar uma criança no mundo, você precisa estar preparado para dar alguma coisa, né, importante, significativa para esse ser. Não adianta trazer esse ser para dar o vazio. Porque se você não estiver preparado, é isso que você vai oferecer, o vazio. Por quê? Porque você já está gerando, criando um novo ser a partir do vazio, a partir do não sentido. Por isso, pense bem, repense tudo aquilo que você quer para esse ser que está se formando. Eu não posso encerrar esse programa, né, sem novamente convidar você para o curso de formação em psicanálise. Na próxima semana vamos falar sobre o conceito de inconsciente na psicanálise. É só ligar no 2694-9466. 2694-9466, né?
Aí você vai conhecer um pouco mais sobre a psicanálise e você vai ver como o conhecimento é o remédio para muitos dos nossos males. Aquele que conhece se livra de muita dor. Coloque isso na cabeça. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. Você acabou de ouvir e participar pela Trianon AM 740 do programa Encontro com a Vida. Apresentação do filósofo e psicanalista, professor Marcos Oliveira.